colegas estão já abordando. Eu sou Flávio Dina Goretti. Aos pouquinhos todo mundo vai entrando. É um prazer te ver, viu? Agradecer muito a sua participação, agradecer o carinho que você me recebeu e também o apoio, né? Porque eu estou aí tentando manter contato com Deus e o mundo, usando a instituição para fazer esse link. Tem sido maravilhoso, muitas respostas, muitos contatos positivos. E eu não poderia deixar de bater esse papo contigo, Ricardo. Você está na frente, está no comando, né? Mostrar para todos que tiverem interesse qual é o momento da Carlos Chagas, o que ela está vivendo, qual é o nosso futuro, o que a gente quer. E isso é bom durante a pandemia, né? Porque daqui a pouco isso vai acabar, se Deus quiser. Deus tem poder, vai resolver isso tudo. Sim, sim, com certeza. Vai voltar um novo normal, pelo menos a gente vai se ver mais, né? Não, com certeza. Meu irmão, me faça uma gentileza. Se apresente, por favor. Fique à vontade, o tempo é seu, a casa é sua, tá bom? Tá bem. Não se preocupe, que depois eu edito. Não, mas vem cá, para mim não tem problema nenhum. Meu nome é Ricardo Cavalcante Ribeiro, minha formação, eu sou médico, fiz mestrado na Universidade Federal Fluminense, doutorado na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, sou professor concursado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde eu sou responsável pela disciplina de cirurgia plástica, em nível de graduação, pós-graduação, mestrado e residência médica. E, paralelamente, eu venho atuando em gestão há muitos anos. Eu faço parte do Instituto Carlos Chagas, onde eu atuo há mais de 30 anos, sou professor titular lá também. E, recentemente, há 4 anos atrás, eu fui eleito diretor da instituição. Em 2020, agora no meio da pandemia, nós tivemos um novo momento, uma eleição virtual, uma eleição como esse papo que nós estamos tendo aqui, e eu fui novamente eleito, já a categoria de presidente, e aí eu vou explicar no decorrer essas mudanças de direção para presidente, etc. e tal, e os caminhos que nós percorremos nesse período da instituição. Ótimo, siga, fique à vontade, a palavra é sua. Então, como o Carlos colocou aqui, ele queria que eu fizesse uma apresentação sobre o Instituto Carlos Chagas. Eu, inclusive, caso ele permita, eu tenho isso, provavelmente eu devo ter aqui na minha tela, no fundo aqui, eu devo ter uma apresentação completa. Eu posso até dar uma olhada daqui a pouquinho. Mas o Instituto é uma instituição tradicional no ensino médio. Ela nasceu no final dos anos 59, com uma ideia de professores que vieram de formações dos Estados Unidos e da Europa. Esses professores eram professores catedráticos na Universidade do Brasil. Lembrando que, naquela altura, o Rio de Janeiro era a capital federal. E trouxe-se uma ideia, lembrando que também não existia residência médica. Então, naquele período, a especialização, esses médicos trouxeram e criaram uma instituição dentro da Santa Casa, cujo objetivo era capacitar especialistas, com o modelo que eles haviam aprendido fora do Brasil, e também fazer uma complementação de receita dos seus salários ali, fazer uma complementação dos salários. Então, dessa maneira, foi criado o Carlos Chagas. Rapidamente, a ideia Carlos Chagas se espalhou, a instituição se organizou, os marcos regulatórios da educação naquele período não existia muita coisa, a burocracia da instituição praticamente era inexistente, porque era um grupo de amigos, de professores, com a mesma nivelação, o mesmo nível, que se criaram isso daí com o objetivo de transmitir conhecimento. Então, essa é a base do Instituto Carlos Chagas. Posteriormente, ela foi se organizando, sempre com um vínculo dentro da Santa Casa do Rio de Janeiro. Ela nasceu na 18ª Enfermaria, no serviço do professor Costa Couto, hoje comandado pelo Zé Galvão Alves,
E naquele período ela se organizou, chegando aí nos anos 70, eu digo 20 anos de evolução, 10 anos, 20 anos de evolução. Ela chega aí nos anos 70 e era um momento do período militar, houve uma tentativa de abrir uma faculdade de medicina dentro da Santa Casa, com esse grupo de professores. E acabou não funcionando e foi aberta dentro de um imóvel da Santa Casa uma faculdade, a Souza Marques. E com a abertura da Souza Marques no início dos anos 70, o Instituto ele migra para dentro da Souza Marques. Ela ocupava uma sala dentro da Souza Marques, uma vez que existiam professores da Universidade do Brasil, das universidades estaduais, no caso da UERJ, né, da Unirio, que era a FEFIERJ, e da UF, e que davam aula também na Souza Marques. Então, esses professores continuaram com a sede, mantendo o estudo de pós-graduação. Quando dá 1985, o diretor, que era o Benjamin Albaga, convida, há algum tempo, uma pessoa que já era de lá, que era o doutor Abuim. O doutor Abuim, o professor Abuim, é um professor, um almirante, que construiu o Marcílio Dias. Ele vai para lá, 2 anos depois o Albaga morre. Ele foi como vice-diretor e deu um grande impulso na pós-graduação. O Albaga deixou alguns imóveis, doou para a instituição, de uma abnegação total, e hoje funciona a sede. O Instituto, ao longo de 61 anos de existência, ele formou mais de 15 mil alunos em nível de pós-graduação lato sensu, com 75 nacionalidades diferentes. Um grande carregador desses alunos aí, um grande incentivador, foi o professor Pitangui, que durante quase 50 anos foi nosso professor titular de cirurgia plástica. Entre outros, também outros professores notáveis que fizeram o nome da instituição. No período dos anos 2010, 2005 a 2010, as mudanças da regulação da educação fizeram com que o Instituto entrasse num declínio. Por quê? Começou a ser um marco regulatório de 2007, exigia que as faculdades, que tivesse uma faculdade junto com a instituição para chancelar a pós-graduação. Com isso, instituições tradicionais, como o Instituto, a Santa Casa, a Câmara dos Deputados, que dava curso de política pública, outras, Bolsa de Valores de São Paulo, perderam essa capacidade de dar cursos de lato sensu. E o Instituto se viu forçado a fazer uma parceria com a Universidade da Terceira Idade do Amazonas. Logo depois, eu já fazia parte, como eu falei, nos últimos 30 anos da instituição, e aí eu assumo em 2016, com a instituição com um grande nome, porém uma instituição de pós-graduação que não podia chancelar curso de pós-graduação. Eu fui a Brasília, conversei com o então secretário da Educação, Dr. Paulo Baronto, secretário executivo do Ministério da Educação, e ele falou: Ricardo, olha, a tua reivindicação é a mesma de várias instituições tradicionais. Nós estamos estudando isso, por quê? Porque o teu perfil é medicina. Então, nós fizemos um estudo aqui, uma consolidação das leis de pós-graduação, da regulamentação de pós-graduação. E foi criado um documento que foi aprovado, só que o ministro demorou muito a assinar isso. Lembrando aqui que a gente está falando de um período conturbado, Dilma, Temer, e aquilo ficou ali no limbo. E a outra alternativa era abrir uma faculdade. E que eu falei, olha, logo no início da gestão, vamos fazer os dois. Agora, eu não sei abrir faculdade. Me cerquei de pessoas com essa competência, pessoas consultores do MEC, e começamos o processo de legalização de uma faculdade em 2017. Uma faculdade de gestão em saúde pública e privada. Essa faculdade ela foi finalmente assinada, depois de um longo caminho, depois de uma série de modificações dentro da instituição, passando por uma reforma estatutária. Eu tive que criar uma mantenedora, daí a história de ser diretor da pós-graduação
e passar, numa outra eleição, a uma presidência de uma mantenedora, com a criação de alguns braços para dar sustentabilidade a isso. Esse curso foi aprovado com nota 4 em 5 por uma comissão do MEC. Em tese, ele deveria ter começado em março agora, quando começou a pandemia. Então, nós fomos colhidos com isso, postergamos o início desse curso, colocamos para agora, para o segundo semestre, não vamos começar, já informamos isso ao MEC, e essa situação é uma situação que vem se repetindo no país inteiro, e a ideia é que a gente comece no próximo ano. Essa faculdade é um curso de 3 anos de tecnólogo em gestão. Junto com isso, nós estamos criando um MBA de gestão em saúde pública e privada e abrindo também o escopo da instituição. Por quê? Porque era uma instituição estrita à pós-graduação médica. E aí nós pensamos o seguinte, hoje o conceito de saúde, ele envolve diversos profissionais de saúde. Ele não é uma coisa totalmente 100% médica. Você tem, para a consecução dos objetivos aí de saúde, você tem enfermagem, veterinária, o administrador, o advogado, enfim, diversas competências. Então, nós abrimos isso, que eu não podia anteriormente, e hoje isso já é possível, e essa experiência vem se mostrando exitosa. Por quê? Colocamos um curso de reabilitação cardíaca, comandado por fisioterapeuta. Eles estão assim com uma clientela enorme, cada vez crescendo mais. Por quê? Porque eles têm competência dentro dessa área. Trouxemos dentistas para falar sobre implante ósseo integrado, aquele implante lá do dente, só que é para outras áreas, para a orelha, para nariz, enfim. Então, vem sendo uma troca profícua de conhecimento com esses profissionais. Então, esse é o estado da arte do Instituto. Fomos colhidos agora por uma pandemia. Estamos assim com interesse, com esse renascimento da instituição a partir de uma mudança estatutária, da criação de uma faculdade. O interesse por essa marca, que é uma marca tradicional, ela vem se reposicionando e assumindo a liderança que ela sempre teve dentro desse mercado. Essas são as minhas palavras assim iniciais. Eu fico aberto aqui para qualquer questionamento. A palavra está aberta a todos. Estamos aqui reunidos, alguns. Quem quiser fazer pergunta, fica à vontade. Tem um chat aberto para isso também. E eu conheci alguns professores ao longo da trajetória dentro da escola. Você sabe que eu participei do curso com o Dr. Duque, o Dr. Ney, que foram grandes nomes da brasileira lá na Santa Casa, os queridos amigos. E eu tenho certeza que o Instituto caminha na direção da construção de novas pós-graduações. Eu sei que você tem no bolso aí guardado muitas informações a respeito de cursos próximos, a possibilidade do EAD, que é uma realidade bem próxima do Instituto. O que você pode falar um pouquinho a respeito disso para a gente? O que eu posso falar de inicial, respondendo a tua primeira colocação aqui, que eu acho muito pertinente, Carlos. O que acontece? Há 30 anos atrás, existia uma busca dentro dos cursos de medicina por residências, pós-graduações, por especializações, de uma maneira geral, por áreas que a gente pode falar tradicionais. Quais eram? Cirurgia, clínica médica, pediatria e obstetrícia e ginecologia. Essas 4 áreas que dominavam. Com o passar do tempo, o que nós temos hoje? Nós pulamos do Fernando Henrique de 90 e poucas faculdades, chegamos a 300 e poucas faculdades. Resultado disso, não estou entrando no mérito se precisa, se não precisa, não é isso. Hoje, nós estamos chegando a 500 mil médicos no Brasil. Esses médicos, esses colegas, estão vivendo uma outra realidade diferente da nossa. Nós tivemos tempo de fazer os 6 anos de medicina, você fez lá a formação com o professor Duque, com o professor Ney, né? E ficou lá 3 anos, 4 anos, terminou, ficou 5, ficou 6. Isso não acontece mais. Isso não acontece mais. Eu fiquei os 6 anos, 2 de geral, 3 de plástica, aí logo depois engatei no mestrado, quer dizer, trabalhando. Mas assim,
pensando como dinheiro como consequência. A cabeça do médico hoje é um pouco diferente. Uma prova disso, um indicador disso, é que o número de inscritos e de interessados nas residências médicas vem caindo drasticamente. Qual é o motivo disso? Qual é a motivação? A motivação é que o médico saiu dos 6 anos, fez um investimento, independentemente de ser público ou privado, ele gastou, investiu tempo, ele tem que sair, tem que ganhar dinheiro. É outra realidade hoje. Então, aquele glamour de fazer uma cirurgia, ser cirurgião, pode ser substituído por ser um auditor, por ter um curso com terminalidade, por ser um perito, por trabalhar em alguma coisa com uma terminalidade mais curta. Aí você pegar e falar alguma coisa mais curta. Por outro lado, a residência, lembrando que a bolsa da residência, eu vi uma pergunta aqui e a gente comenta. A bolsa da residência, ela é R$3.000. Camarada, olha, vai fazer uma UPA, vai fazer uma saúde da família, ele ganha 10, 12 mil. Arrumou um outro plantão, chegou a 20. Ele paga um curso de pós-graduação, desde que tenha qualidade, vai gastar muito menos nisso e vai se capacitar. Então, é uma visão diferente, com cursos, e nesse cenário, seguindo esse raciocínio, os cursos estão mudando. A gente está tendo, vamos continuar tendo os tradicionais, tem gente que há de querer, mas está havendo uma procura também, o mercado procura coisas, procura cursos desta natureza, e nós não temos como fugir disso, né? Desses 500 mil médicos hoje no país, somente 30 e poucos por cento, 33%, que tem título de especialista. Então, nós temos uma massa muito grande aí, estamos falando aí de 300 mil médicos, né, tirando o pessoal que não está em faixa ativa, 300, 250 mil médicos, que estão procurando cursos para se capacitarem, para se atualizarem, para fazer um lato sensu, enfim, e em outras esferas do conhecimento dentro da medicina. E, com certeza. Você sabe que eu sou egresso da Gama Filho, numa das minhas formações, e enquanto eu acompanhei o desenvolvimento e as mudanças disso tudo que você está falando, eu comecei a ver as pessoas fazerem 2 faculdades. O que você está fazendo aqui nos corredores? Eu falei assim, não, professor, voltei, estou fazendo outro curso. E esse movimento na direção de complementação de conhecimento, geração de novos conhecimentos, não só na graduação, vi isso em outras faculdades, levou a gente a um momento, não sei se você vai concordar comigo, não dá para parar de estudar. Não tem como parar de estudar. Né? Você vê hoje, é muito fácil a gente encontrar os colegas, os profissionais, com 2, 3 formações, especialmente na pós-graduação, porque você complementa conhecimento para melhorar a sua qualidade profissional, o atendimento que você oferece ao público com o qual você está vinculado. Então, é uma realidade que caminha na direção da universalidade. O Brasil inteiro se move na direção do que você deve ter visto na Europa. Eu sei que você tem uma experiência grande nisso lá em Portugal, você tem vínculos lá. Queria também ouvir um pouco mais a esse respeito. Eu vou fazer o primeiro comentário, é exatamente isso que está acontecendo, né? Nós temos um crescimento do conhecimento médico de uma maneira exponencial. Então, não tem como você dominar tudo. Então, forçosamente, a gente caminha para o outro especialista. Não tem um caminho sem retorno, eu não tenho dúvida disso. O exemplo disso daí, lá atrás, eu vi o pessoal na discussão, olha, não vou fazer endoscópio. Não vou fazer endoscópio porque é tudo muito caro. Quem não fez, perdeu o trem da história. E hoje a gente está falando em robótica. Eu vi o doutor Paravidino fazendo uma colocação, eu assisti isso que ele colocou aqui. O curso do professor Hélio Kopman começou no Instituto, depois houve um curso com 200 alunos, um curso de medicina do trabalho, um curso de medicina do trabalho, 200 alunos, 150 turmas de 150, ele, a filha, a Rose Kopman, e depois foi transferido para a Unirio. Existe procura para o curso ainda, existe uma demanda, e daqui a pouco, muito grande, como o curso de perícia médica é um curso que cada vez mais as pessoas
procuram mais. Antes de eu entrar em Europa, eu vou te falar, Carlos, nós médicos não somos preparados para levar processo, mas é um momento que, com crise econômica, com a mudança do comportamento, das relações, isso cada um está cada vez mais suscetível, simplesmente por pecúnia. Dinheiro, dinheiro por dinheiro, enfim. Viés aí que você, melhor do que ninguém, conhece, né? A gente tem uma justiça que favorece isso, né? E uma indústria de processo. Mas, enfim, com relação à Europa, eu fui para a Europa, eu já vinha operando fora do país há muito tempo, fazendo demonstração, fiz demonstração por vários países, Estados Unidos, fiz demonstração em países árabes, como o Egito, fiz demonstração na Austrália, enfim. E aí eu tive uma oportunidade de ir a Portugal, me registrei como médico, posteriormente revalidei meu diploma de especialista, que são 2 etapas, e o diploma tem validade na Europa inteira, e venho desde 1900, há cerca de 12 anos, 2007, 2008, atuando lá. Agora, com a pandemia, houve uma interrupção disso, vou com frequência, e é um mercado muito interessante também para nós brasileiros, principalmente com a mudança, com um câmbio favorável para Portugal, o euro, né? Nesse particular, hoje, mais cedo, eu fiz uma live, eu estava falando sobre o sistema de saúde, não sei se você chegou a acompanhar. Então, o que eu estava falando, Portugal criou um modelo muito interessante, embora nós tenhamos um país de dimensão continental, mas a gente pode aproveitar alguma coisa de Portugal. Portugal não fez grandes investimentos na construção de hospitais. Você tem um sistema chamado CEGIC, que é um sistema público, todos têm acesso a esse daí, inclusive nós brasileiros, viu? Nós estamos albergados por um tratado Brasil-Portugal, que se você tiver algum problema, nós podemos ser atendidos lá, assim como o português pode ser atendido pelo SUS aqui, tá? Então, esse sistema CEGIC, você entra no hospital, como Samaritano, como Copadó, com marcação e atendido lá pelo mesmo médico que está cobrando não sei quanto ou que tem um seguro. Então, isso você consegue universalizar o sistema e dar um atendimento de muito boa qualidade, né? Embora eles acham que seja um valor pequeno, mas o valor é, algumas vezes, em função do câmbio, superior ao nosso, e torna interessante também para o médico em algumas especialidades. Então, não é que não tem hospital público, tem hospital público, mas, assim, o grosso, você consegue capilarizar isso em instituições privadas, fazendo um atendimento misto. O Flávio Dino tem acompanhado a gente aí na grande maioria das lives. O professor Flávio Dino é um grande amigo e prestigia com muito carinho, incentiva muito. Ele fez uma colocação aqui, professor, pode abrir o seu microfone, participar da conversa, da nossa discussão. Prazer revê-lo, professor. É apenas um prazer, boa noite a todos. É apenas uma experiência, né, que eu já falei daquela vez. Eu comecei lá no Carlos Chagas por volta de 90 e um pouquinho, convidado pelo Almirante Abuim, que eu trabalhei com ele na Marinha, né? Aí foi quando começou o curso de Medicina do Trabalho com o Hélio Coppola. A Rosa ainda não era médica, ainda foi aluna nossa algum tempo depois. Mas quando veio a ordem de que só poderia ter o curso de especialização, no caso da Medicina do Trabalho, se tivesse uma faculdade de medicina atrelada ao curso, foi aí que entrou a Unirio no convênio com o Instituto Carlos Chagas para poder oficializar o curso. Depois a Unirio pediu para se desligar, mas o curso continua até os dias de hoje. Então, foi uma experiência boa, né? E depois eu nunca mais tive contato com o Carlos Chagas desde que o curso saiu de lá e passou a ser responsabilizado pela Unig, né? Aí eu nunca mais voltei ao Carlos Chagas, que era ali na Beira-Mar naquela época que a gente foi contar. Ainda está lá. Ainda é ali, né? Sim. Mas era um grande instituto na época que não tinha tanta exigência de acreditação, né? Aí foram cada dia mais. Mas eu acho, como eu já falei com você, Carlos, a grande oportunidade de termos um curso de especialização em perícias médicas
né, e medicina legal, porque ele pode ser facilmente acreditado pela sociedade, pela AMB, ainda existe a facilidade na acreditação por ser uma especialidade nova, o que é muito complicado em especialidades mais antigas, né? E com isso a gente começar a ter uma grande clientela. A medicina do trabalho até hoje ainda tem uma procura, diminuiu bastante, né? Mas ainda tem uma grande procura. Sim, a perícia médica no Brasil passou por uns momentos assim ímpares e envolveu até um movimento de procura enorme, porque viu-se a perícia médica como um instrumento de sobrevivência e um retorno material significativo. E a perícia médica em si, ela depende muito da especialização. Não é um banco de oportunidades sem a especialidade. Tem muita armadilha, né, professor? Mas acho que agora está na hora dos cursos de especialização, porque até o momento, né, o pessoal estudava, apresentava aquele monte de titulações, fazia a prova e ganhava a sua titulação. Mas eu acho que esse momento, como já teve em todas as especialidades no passado, né, por volta de 73, época que eu me formei, era assim. Você comprovava 5 anos na especialidade, até a própria prática era assim naquela época, né? Você comprovava 5 anos de atividade, com declaração de hospital, não sei o quê, você ganhava automaticamente. A partir, acho que dos idos de 80, é que já não bastava mais você comprovar o tempo. Você tinha que comprovar o tempo, fazer curso, fazer prova. E a perícia médica não está assim ainda, né? Você comprova a sua atividade, né, por uma série de coisas, mas acho que está na hora da gente tornar obrigatório os cursos para aqueles que desejam ingressar nessa especialidade, né? Concordo plenamente, professor. Assim, as primeiras aulas que eu tive na pós-graduação que eu fiz foram assim, depois de 5, 6 anos apanhando sozinho, falei, meu Deus, tinha que ter feito isso antes, para não cometer tantos equívocos e atropelos das próprias pernas, por falta de informação, de formação técnica. E a gente falou uma coisa, Ricardo, importante, a gente não vê isso na faculdade, né? As novas especialidades que nasceram, estão nascendo, estão vindo aí pelas mudanças do mundo em torno de nós mesmos. Elas não existiam há 20, 30, 40 anos atrás com nível de aprofundamento. Eu acho que é fundamental repensar a questão, não só da perícia médica, a própria medicina do trabalho. Fazer a pós-graduação em medicina do trabalho trouxe um engrandecimento para a formação de peritos enorme, para saber aonde entrar, como entrar, o que fazer, o que não fazer. E tem sido assim realmente um aprendizado diuturno, né? Concordo plenamente com o professor Bernardino. Eu estou vendo aqui um grande amigo quietinho, com a mão na barba. Não sei se você conhece, Ricardo, o professor Macena, que é um grande colega aqui do Rio de Janeiro. Tá certo. Eu vou só comentar o que o professor Paravidino colocou aqui. Eu já tinha falado anteriormente, eu acho que é um momento, sim. Hoje, nós temos uma prerrogativa, a coisa está muito mais difícil. Mas, com a faculdade que nós criamos, eu posso, sem ato autorizativo do MEC, desde que eu respeite o marco regulatório, em que eu tenho uma regulamentação, eu vou lá, coloco na plataforma, eu tenho um curso legalizado. Eu tenho que respeitar aquilo. Essa fórmula, com uma aproximação de uma sociedade, como está incipiente ainda, pelo que eu entendi, eu acho que isso pode ser uma coisa que só tem a crescer, fazer junto. Agora, o trabalho que eu tenho feito, eu chamei o Lincoln da AMB foi lá no Instituto. O que nós estamos fazendo também de trabalho é a aproximação da instituição AMB. Não para reconhecer, porque nós temos aí, não o reconhecimento da AMB, mas o que acontece? Nós temos 2 vias para obtenção do título de especialista. A residência médica e a prova de título da sociedade. E, dentro do marco regulatório da pós-graduação, ele fala em especialista. Existe esse imbróglio aí. Então, o que nós estamos trabalhando é o seguinte, olha, nós temos que depurar as pós-graduações no país.
certificar e acreditar aquelas que estão com o intuito meramente de fazer curso caça-níquel e a outra que dá uma formação real. E nós nos incluímos nesse segundo grupo aí. E aí, você, junto com a sociedade, sem desrespeitar nenhuma sociedade, a gente criar diretriz para isso e criar estándares para isso. Nesse sentido, não é um discurso simplesmente isso a gente faz. Por exemplo, dentro das especialidades cirúrgicas, a matéria ali é artesanal, a formação do indivíduo é artesanal. Não dá para fazer um curso colocando 50 para criar 50 cirurgiões. Por quê? Porque eu não tenho um cenário prático para isso. Então, a limitação numérica não é limitação por reserva de mercado. Eu não vou conseguir formar. É uma especialidade eminentemente prática. E cada uma delas tem as suas nuances e que a gente há de respeitar. E criar esses programas que realmente representem formação e não deformação ou venda de papel. Essa é a visão do presidente. Tá? E eu tenho trabalhado como um xerife, como sucedendo o doutor Abuin lá, fazendo isso, entendeu? Um xerife da instituição. Todos os dias eu recebo proposta, mas a gente vai depurando. Vamos vendo, olha, tudo bem, olha, o curso não está dentro do padrão do que a gente quer. Eu preciso de dinheiro para manter a instituição? Preciso. Mas você viu uma apresentação que eu fiz para você na instituição, o braço educacional, ele tem uma história. O privilegiado ali é o aluno e o professor. A instituição ela vai só para se manter. É uma associação civil sem fins lucrativos. Eu tenho outro braço, exatamente no outro ramo do organograma, gestão. Esse faz dinheiro para quê? Para a consecução dos objetivos. Não é com objetivo pecuniário aí, mas ele tem um objetivo de manutenção de toda a estrutura. E tem um braço no meio ainda. Nós obtivemos aí uma resposta boa do presidente através da primeira-dama, que é um projeto social da casa que o doutor Benjamin Albarli deixou. Então, a gente está trabalhando com esse sentido. Educação, parte social e gestão para alavancar a instituição aí. Pô, cara, excelente. Desde a primeira vez que a gente conversou, a gente falei isso, né? Essa visão de construção, isso dá uma trabalheira enorme, né? Alguns cabelos brancos a mais, sem dormir. A mulher preocupada o dia inteiro, onde é que você está essa hora? Eu sempre essa história, mas assim, me fala um pouquinho do projeto Casa. A gente falou um pouco disso. O projeto Casa, essa casa é um ambulatório. O professor Paravidino, que já vi, foi aluno e conviveu com o doutor Abuin. O doutor Abuin era um camarada, quem teve assim, o prazer é o visionário. Ele, por exemplo, o Marcílio Dias, ele foi o primeiro diretor, ele chegou a vice-almirante, foi diretor de saúde da Marinha, e no Marcílio Dias coube a ele a missão de inaugurar, botar a máquina lá para funcionar. Ele botou a máquina de uma maneira muito curiosa. Ele falou o seguinte, olha aqui, qual é a melhor cirurgia do mundo em oncologia? É o Karolinska. Manda o chefe de clínica para lá, fica 3 meses. Qual é o melhor cirurgia geral? É o Walter Reed, nos Estados Unidos. Manda o chefe de clínica para lá e fica um tempo. Quando ele terminou de fazer isso e colocou o hospital para funcionar, aonde que você serve 600 refeições simultaneamente às 11 horas da manhã? Não tinha. Aí o que ele fez? Foi ao Sheraton, contratou o chefe de cozinha. Então, essa visão que a gente tem. No meio disso, ele foi à reserva e começou a ter atividade, como eu falei anteriormente, aqui dentro do Instituto, diretor e um camarada muito ativo, a gente fazendo revisitando os livros do Instituto. O Sabin foi o Instituto, praticamente todos os ministros da Saúde, secretário de Estado, enfim, grandes nomes da medicina brasileira e mundial, e ele sempre teve essa aproximação. A instituição ela fazia o SIFMD, que era para você obter a licença de médico nos Estados Unidos. Quem aplicava a prova aqui no Brasil éramos nós. Então, ele recebe uma casa do Benjamin Albarli na Lapa, perto da Cruz Vermelha, perto da Praça Cruz Vermelha. E ali ele chama o professor Sérgio Abramoff e faz a primeira clínica de saúde da família do país. Foi feito pelo Instituto em 91. Essa casa funcionou durante muito tempo. Depois, por questões de gestão,
desinteresse, ela ficou parada. E eu recebi na minha gestão. Recebi a casa e fiz um planejamento estratégico com o coach da Getúlio Vargas. O que a gente vai fazer com a casa? A casa, no corredor cultural, tombada pelo patrimônio histórico, não tem o que fazer com a casa. Vamos botar uma clínica, estava no auge a questão de clínica popular. Eu poderia até ter colocado, mas vamos pensar em coisa melhor. Pegamos uma pessoa que, com uma visão social muito grande, ela deu uma ideia, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um grande projeto social ali dentro, fazer uma casa. Essa casa é menina, moça, mulher. Menina, moça, mulher. Para quê? Para uma população excluída. Juntamos com algumas pessoas da prefeitura e vimos que a área que é onde a casa fica é AP1. AP1, a área que tem clínica de morador de rua cadastrado. E levamos esse projeto à frente para a Caixa Econômica. Onde é que arruma dinheiro? Não tem dinheiro para fazer uma obra. A Caixa foi, comprou a ideia do projeto, deu dentro de um fundo social e fez a obra e nos patrocinou a obra integralmente. Está pronta a casa. Está pronta a casa. Na sequência, o coordenador, que é o doutor Silvio, que é da Santa Casa, o chefe da ginecologia, o Silvio Fernandes, ginecologista, por quê? Porque ela não é uma casa de assistência, ele tem uma porta de entrada. A gente está falando de uma população que de 12 a 18 anos tem 4 gestações. Tem gestação, trocam relação por crack na rua. E essas pessoas estão totalmente isoladas e desamparadas. Então, o objetivo, resgatar, criar um espaço próprio, triar com rede de referência e colocar essas pessoas dentro da caixinha. E aí, dar capacitação dentro com oficinas de capacitação. Levamos esse projeto à primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela comprou o projeto no ar. Chama a Damares, chama o Mandetta, chama o Osmar Terra. Chamou os 3, fizemos a reunião no Palácio da Alvorada. Foi destinado uma verba, que é 1/3 do valor de uma UPA, para fazer 2.000 atendimentos mês. E aí, funcionar dessa maneira, veio a pandemia, mudaram-se os ministros, Osmar Terra saiu, só ficou a Damares. Eu sempre falo com ela que eu estou de azul, que menino veste azul e menina veste rosa. Então, agora nós estamos esperando, já tivemos mais umas 3 reuniões com a primeira-dama e vamos ter oportunamente também para reformatar a questão de custeio com o próximo ministro da Saúde, que a gente não sabe quem é. Então, essa assim, a pincelada da casa, ela tem esses objetivos aí. Eu tenho o projeto no link no site do Instituto, ele está disponível para os senhores verem lá, é bem interessante. Isso, é interessante saber que o Instituto tem um site próprio, onde cabe aí todas as informações sobre funcionamento, participação dos colegas. Eu convidei o Silvio para bater um papo. Daqui a alguns dias a gente vai conversar um pouquinho. Quero ouvir o Silvio no sentido do que ele está vivendo dentro desse contexto de pandemia. Eu tenho pensado muito nisso, como cada especialidade foi afetada em função da pandemia, né? Eu sei que você, como cirurgião, certamente deve ter tido limitações. Acredito que algumas mudanças radicais no controle de pré- e pós-operatório. Como é que ficou para você durante a pandemia? Como é que você... Olha, é claro, eu fui muito afetado. Eu atendo uma faixa de 70 pacientes por semana, pacientes esses de primeira vez, revisões, curativos, etc., e tal, em clínica privada, e mais os pacientes do Gafrey que eu supervisiono, que são 200 por semana. Esses 70 mais 200 do Gafrey, que é a supervisão com os assistentes. Assim, na clínica privada, dos 70 pacientes, nós passamos a atender 15. As cirurgias, da noite para o dia, acabaram. Ninguém quer operar, ninguém quis operar. Mas nós temos aí um tipo de cirurgia que não tem como fugir. Tem muita reconstrução, tem muito continuaram em número menor os acidentes, né? E a gente continuou fazendo essas cirurgias. No Gafrey, o Gafrey ele foi transformado num hospital de referência de Covid, como uma retaguarda. Então, foi totalmente interrompido. Há cerca de 2 semanas, nós voltamos, estamos com um problema com a Comissão Nacional de Residência Médica,
porque os alunos estão reclamando, eles estão sem operar. E dos 200 pacientes, nós passamos aí para 8 pacientes por semana. 8 pacientes por semana, em função de isolamento, de medidas protetivas dentro do hospital e da própria diminuição requerida do número de leitos. Então, está entrando só prioridade muito grande dentro da instituição. A gente acredita que isso vai retomar gradativamente. Agora, o próprio cliente, né, ele vem de uma maneira muito tímida, voltando à procura dos procedimentos, com medo, né? Com medo de se contaminar. Outras especialidades cirúrgicas tiveram também algo bastante semelhante, né? Lá no Miguel Couto, o serviço de cirurgia vascular reduziu significativamente, só as grandes emergências, e a gente fica preocupado com aqueles pacientes que precisam do aporte cirúrgico para um tratamento até preventivo, de não progressão das suas doenças vasculares. E certamente a cirurgia foi a Covid criou uma bagunça para todo mundo, né? E foi realmente, Carlos, eu vivenciei isso. Fiquei 40 dias como subsecretário de Regulação e Unidades Próprias do Estado, conferia na Secretaria Estadual de Saúde. E, assim, uma especialidade, o Paulo Niemeyer, todo dia ele me ligava, porque transformaram o hospital dele, um hospital referência em cirurgia, em neurocirurgia, em Covid. E aí ele falava para mim, olha, nós temos que superar isso, porque as pessoas, muito embora a lei restrinja emergência e câncer, só que eu tenho condição aqui que vai sequelar. Vai sequelar. A gente vai ter pessoas com lesões irreversíveis aí. Eu ajudei a restabelecer a coisa, fazendo alguns demonstrativos, mas isso sempre de uma maneira muito dificultosa pela ação do Ministério Público. O Ministério Público, ele, qualquer coisa, qualquer passo que você dá, se você não tiver ele muito bem consubstanciado, você dá com os burros na água. É complicado. Essa vivência, eu sei que você teve aí uma experiência significativa e acaba sendo um grande aprendizado no final das contas, né? Sim, com certeza. Você aprende muito, mas muito difícil, né? Muito difícil. Difícil. Olha, meu amigo, nós estamos aí com 45 minutos, um bate-papo maravilhoso. Eu aprendi ao longo desse tempo todo, assim, como todo bom professor, gosta de falar pra caramba, né? Aí no início ficava 2 horas fazendo um monte de perguntas, e essa situação ela vai levando a gente a um cansaço quase imperceptível, que é um bate-papo maravilhoso. Em todos os encontros foram bate-papos maravilhosos, dá vontade de não parar mais. Mas chegando aos 45 minutos, o limite de 1 hora, é interessante a gente ir... Não, com certeza. Mas, olha, eu estou à disposição, Carlos, da gente conversar novamente e aos participantes também, também de maneira presencial dentro da instituição. A instituição está aberta, é uma instituição aberta e a gente está procurando a cada momento melhorar mais o site, os meios, as mídias digitais, né? Isso é um caminho sem volta. Hoje, mais cedo, só para concluir, eu digo que isso foi muito benéfico. Nós estamos hoje com um Zoom desse, tendo uma troca de experiência maravilhosa. Ninguém pegou trânsito, nós não poluímos nada, não gastamos nada. Daqui a pouco você pega aqui, sai do ar, toma uma coca, né? Em casa, na tranquilidade, né? Eu, mais tarde, 9 horas, eu tenho uma sessão clínica da equipe, e deu uma interação muito boa, né? A gente tinha uma sessão clínica 7 horas da manhã no Gafreguini. Então, você imagina, o camarada sai da Zona Sul, pega engarrafamento da Barra também, de Niterói a ponte fechou, né? E hoje a gente faz isso de uma maneira confortável e esse novo normal, algumas coisas vieram para ficar. Claro que o convívio social é fundamental, mas isso vai ter um impacto positivo muito bom. Concordo com você. Muito, muito obrigado por você ter aceito esse convite, participar. Estou muito feliz. Estou às ordens também, a hora que quiser aqui. Enfim, estamos juntos, né? E vamos aí acompanhando o teu sucesso em cada uma dessas. Pode tá falar. Bem? Oi.
Estamos aí acompanhando seu sucesso. Então, boa noite. Sucesso nada. Só bate-papo, encontrar os amigos. Isso aí. Saúde, um final de noite maravilhoso para você, para a família, professor Paravidino, o Felipe, o meu querido amigo, irmão lá de Niterói, professor Macena. Gente, um grande abraço. Uma boa noite para vocês todos. Boa noite a todos, viu? Até logo. Boa noite a todos.